dar início ao debate, vamos fazer algumas considerações. A duração prevista para o debate é de 2 horas, sendo dividido em 4 momentos. No intervalo de cada momento, teremos uma pausa de 2 minutos, onde um assessor de cada candidato poderá ter acesso à mesa e conversar com o seu assessorado. As perguntas serão feitas de candidato para candidato e das entidades para os candidatos. Os temas foram pré-definidos e serão sorteados. É possível também que, em alguns momentos, sejam feitas perguntas recebidas até ontem pela internet. Elas estão numa ordem especial e serão usadas de acordo com as regras estabelecidas. Por fim, lembramos à plateia que não serão permitidos qualquer tipo de manifestação, sejam aplausos, vaias ou qualquer outro gesto, bem como a utilização de bandeiras ou objetos sonoros que perturbem o andamento do debate. Este debate foi homologado pelo juiz José Dantas de Paiva da 2ª Zona Eleitoral no dia 25 de agosto de 2012. Antes de compor a mesa, nós gostaríamos de agradecer a presença dos candidatos que aceitaram o convite do Sinteste RN em debater a cidade de Natal. Lembrando que, conforme definido em reunião com as assessorias dos candidatos, todas as cadeiras serão identificadas, independentemente da presença ou não dos candidatos. Gostaríamos, porém, de informar a ausência justificada formalmente do candidato Hermano Moraes, que está em recuperação pós-cirúrgica devido à retirada do apêndice. Nós já fizemos o sorteio, já fizemos o sorteio na presença dos assessores dos candidatos da ordem das cadeiras. E gostaríamos de chamar o primeiro candidato, Fernando Mineiro, do PP. Roberto Paulino, do PSOL. Rogério Marinho, PSDB. Foi discutido de acordo com as assessorias dos candidatos. Bom, e de acordo justamente com esse primeiro sorteio, nós teremos 3 minutos para cada candidato fazer sua saudação e falar de forma sucinta como vê a cidade hoje e suas expectativas futuras, caso seja eleito prefeito de Natal. Pela ordem, começa Fernando Mineiro. Isso. Então, bom dia. Eu quero estar ouvindo o mediador, cumprimentar o Rogério, lamentar todos os candidatos, porque já é o segundo debate que alguém não aparece. Eu fico perguntando, se na época da eleição, porque não pode, não aparece, se por acaso for eleito, que fala, não precisa aparecer mesmo, né? Fazer esse comentário e dizer a importância desse momento para analisar o SINTEST por essa iniciativa, não só essa, mas também quero parabenizar publicamente a iniciativa do programa de TV, gravado de áudio rural, né? Com todos os candidatos, é legal, sempre é uma oportunidade. E penso que debates como esse são fundamentais para que a população, toda a sociedade, se posicione, conheça cada um de nós que nós estamos apresentando, que nós estamos propondo, e assumam posições, decidam a partir daquelas opiniões que nós possamos emitir aqui. É evidente que nenhum candidato,
apresenta 100% as expectativas da sociedade. Importa um gesto de confiar no conjunto de proposições que mais se aproximam do que a gente pensa sobre a cidade. E a pensação da cidade de Natal é constatar historicamente, que falta planejamento, que falta pensar no marcado pelo imediatismo. Natal é uma cidade belíssima, é uma cidade onde todos querem uma vida que a gente mora e mora no local onde as pessoas passam férias. Uma cidade belíssima, mas muito mal cuidada. E não é de agora. Existe uma concepção político-administrativa que se implantou na cidade não, que é relegar ao planejamento, que é relegar respostas às demandas para atender as necessidades da população. Não há como, o nosso corpo é planejar, inovar, fazer bem. Ou seja, nós queremos planejar a cidade, queremos dar respostas às demandas imediatas, mas pensar na cidade a curto, médio e longo prazo, fincar bases para que a cidade possa se desenvolver com sustentabilidade. Por outro lado, precisa buscar inovar a gestão da cidade. A gestão da cidade é uma questão do século passado. Eu digo que a despeito da modernização da sociedade natalícia, nós temos uma gestão caduca, no sentido de não incorporar maneiras, métodos modernos de processo administrativo. E outra questão é fazer aquilo que a gestão precisa fazer para atender as demandas da sociedade. Nós estamos desenvolvendo ao longo que nós não podemos expor melhor, montado a partir de 5 eixos que respondem ao que nós entendemos que é necessário na cidade. Ok, agora o candidato Roberto Paulo. Primeiramente, muito bom dia a todas e a todos. O que eu queria inicialmente fazer, em nome da nossa coordenação, do partido, um agradecimento ao convite do CTS, dizer que nós estamos muito felizes de ver esse exemplo democrático, de debate dos deputados, todos os sindicatos podem e deveriam fazer isso, as entidades, os conselhos. Acho que assim se constrói um outro país, debatendo ideias, mostrando que as pessoas possam votar consequentemente. Então, já falou o candidato que antecedeu, vou lamentar aqui a ausência dos candidatos, alguns justificados, como que está operado, mas tem outro problema justificado, e outros com empate e com arrogância, sem querer responder no convite. Eu acho que isso já demonstra o que eles querem fazer, especialmente um dos candidatos, que quer fazer um debate essa semana, que também não foi, e não dá a resposta às pessoas. Em segundo lugar, eu queria dizer aqui o seguinte: começar com a Constituição. Hoje, a cidade está sendo, entre aspas, premiada, fecha aspas, com aumento de passagens pela senhora Micaela Souza. Ou seja, isso mostra claramente, a quem segue essa senhora, e explica aquilo que eu disse no debate da Band, de que empresa não faz doação eleitoral, empresa faz investimento em candidato. As empresas de São Marcos dos Montes estão cobrando agora da senhora Micaela Souza o financiamento da campanha dela na eleição anterior, e ela dá um aumento que não justifica de forma alguma. Fortaleza, muito a Natal, a tarifa é R$12, não justifica esse aumento de passagem de Natal. Nossa proposta é clara, é a criação imediata de empresa municipal de transporte de Natal para quebrar o monopólio dessas empresas privadas, porque nós achamos que só assim vai se sentir bem a população de Natal. Certo? Amanhã, quer dizer que vai haver um ato, muitos estudantes não estão sabendo, pelas redes sociais, estão fazendo um grande ato, que não via direta, às 17 horas da manhã. Quero deixar aqui um convite a todo mundo que puder, a mostrar como é que nós vamos parar a mudar. É baseado na mobilização social, na participação das pessoas, certo? E não apenas no loteamento de carro, nos demais partidos de. Quero convidar todo. Nosso tempo está acabando, só quero dizer o seguinte: Natal são duas cidades. Uma cidade muito bela, que vai colocar uma postal para nós turistas, e uma cidade real, que é um caos na saúde, na educação, e nós vamos enfrentar tudo isso. Agora, a forma de enfrentar, vamos deixar claro, é governando para a população, as próprias trabalhadores, as pobres, e não para as empresas que financiam campanhas, certo? Então, a nossa visão é de desenvolver um processo geral de descentralização dessa cidade para poder enfrentar para a população nossa. Muito obrigado.
vir debater com toda a sociedade organizada e atender a qualquer que seja o chamado para conversar com a cidade real. Porque atrás dos números dos diagnósticos, dos números frios, das estatísticas, existem pessoas de carne e osso, que sonham, que aspiram a uma vida melhor e que têm certamente dentro de si o sentimento de que essa cidade precisa ser melhor cuidada. Nós vamos ter a oportunidade aqui durante o debate de conversarmos um pouco a respeito do que pensamos, do que representamos e do que somos. Nós não temos nenhuma dúvida, nós não titubeamos de nenhuma forma em relação ao que defendemos. Aliás, é bom que seja assim, porque a nossa sociedade, e eu em particular estou cansado, e estamos cansados, de ver opiniões públicas, de pessoas que ficam eternamente em cima do muro. Era importante que houvesse, inclusive, uma reforma política para que ficasse mais claro para a sociedade como um todo o que defende este ou aquele partido político. Hoje nós temos uma sopa de letras, mais de 30 partidos que descaracterizam, desfiguram o nosso processo eleitoral, que tiram a representatividade de um presidencialismo de coalizão e de resultados. Hoje, no Congresso Nacional, existem 410 deputados que apoiam o governo federal. Certamente, a maior parte deles não comunga dos ideais, das propostas e das ideias do partido que está representando o governo, mas por conveniência, por circunstâncias outras, faz da tese do governismo um grande estelionato eleitoral. Então, eu acho que é importante debater neste espaço com uma plateia qualificada, formada prioritariamente por sindicalistas, e por professores e por estudantes universitários, que certamente têm opinião, têm posições, e essa é uma hora importante para debatermos todas elas e mostrar de forma muito clara o que pensamos e qual é a nossa diferença. Porque essa diferença tem que ser levada em consideração no processo eleitoral. É evidente que a discussão é da cidade, a política é uma questão local. E nós temos, sem dúvida nenhuma, uma preocupação muito grande com o planejamento, com a racionalização, com a transparência e com a eficácia da administração pública. Então, essa é a nossa ideia. Eu quero saudar aqui o Mineiro, o Roberto e os condutores do debate, bem como o nosso mediador, o Dr. Lemos e toda a plateia. A rodada de perguntas que serão feitas de candidato para candidato. Vamos sortear exatamente agora quem começa essa rodada de perguntas. O candidato Rogério Marinho vai escolher para quem vai perguntar e vamos escolher aqui o tema que vai ser perguntado. Relação com instituições federais de ensino. O tempo da pergunta é de 30 segundos, a resposta 2 minutos e a réplica 1 minuto. Bem, vou perguntar para o candidato PT Mineiro. Deputado Mineiro, qual é a sua opinião, o nível de relação que existe hoje entre o governo federal e os diversos sindicatos e representantes dos trabalhadores organizados ligados ao governo federal nesse processo que está bastante árduo e na negociação da sua greve? Olha, Rogério, o tempo não é bem isso, mas eu vou responder. Porque acho que a relação da prefeitura com as instituições federais, o tempo é esse, né? A relação nossa com as instituições federais. Acho que esse tema seu ficar apropriado para a greve, mas eu vou responder o tempo, nenhum problema. Eu acho que o governo federal tem uma mesa de negociação e tem os conflitos estabelecidos, normais, isso é do governo. Então, uma mesa de negociação que trata dessas questões. Eu torço muito para que essas questões sejam sempre negociadas com o governo, tensionadas, como estão. Eu acho que inclusive buscou uma solução muito ruim, tanto para as relações entre o conjunto do servidor, da prestação do serviço, como para o próprio governo, que é um carro da sociedade para o país. Eu torço muito para que haja uma nova repactuação dos servidores do governo federal, acho que é isso que se dá.
pedir que a relação da prefeitura em relação às instituições federais em si, ou seja, a relação se deve ter. Eu acho que é uma relação muito melhor do que hoje. A administração municipal não tem nenhum tipo de relação com as instituições federais, de usufruir, de dialogar, com a produção acadêmica, com a produção teórica, a produção prática. Se assim fizesse, eu acho que ajudava muito a resolver os problemas da cidade. Nós temos grandes produções nas nossas universidades, na nossa academia, quer seja a Universidade Federal, quer seja o Instituto Federal, poderia ser muito mais utilizada, digamos assim, lançar a mão dessa grande informação, dessas grandes proposições, desses grandes estudos. Eu muito à vontade, mas temos estudado com a produção das nossas instituições federais, em particular a produção relacionada à temática da cidade, à temática urbana, das formulações. E mesmo que falta isso na nossa cidade, falta essa aproximação entre a gestão e a formulação, a apropriação das instituições. Então, eu vou esse tema. Um minuto. Levando em consideração que eu coloco aqui a questão do município e do governo federal, a instituição é fazer a linha que está sendo colocada. Bem, eu acredito que a universidade, como órgão de extensão, de formulação e pesquisa, pode e deve ser muito melhor utilizada do que vem acontecendo ultimamente. Nós temos, por exemplo, no nosso lado um projeto denominado Metrópole Digital, e tivemos a oportunidade, como deputado federal, no nosso primeiro ano de mandato, vir para a universidade, conversar com o seu diretor, com o departamento na área de informática, de macroeletrônica, para estabelecermos um polo de tecnologia que hoje é uma realidade. Isso pode ser feito também na área de saúde, na área do urbanismo, na área das relações humanas, enfim, em várias áreas relacionadas à cidade, certamente vão beneficiar a universidade e a prefeitura de Natal com o conhecimento e extensão da universidade. Ok, nós vamos sortear agora outro candidato que vai perguntar. O Abel Paulino escolhe também perguntar. O tema é mobilidade urbana. Eu vou perguntar para o deputado Mineiro. Quem respondeu dessa vez não pode ser perguntado. Então, vai. Mas se puder, Vamos mas lá, Rogério. Vamos zerar agora. Eu queria fazer uma pergunta ao Rogério Marinho sobre a questão do transporte, porque a mobilidade está ligada também com o transporte. Se ele chegar à prefeitura, qual vai ser a atitude dele em relação às empresas de ônibus que servem muito mal a prefeitura de Natal? Ele vai rever, a prefeitura vai ter que entregar uma concessão de 40 anos, 20 anos, para logo mais 20, para essas empresas, essa máquina de transporte que acaba de aumentar em Natal. Se ele vai rever essas concessões, qual vai ser o tratamento dele com as empresas? Primeiro, nós vamos cumprir a lei. Quase 20 anos se fala sobre a possibilidade de fazer a licitação pública dos transportes para que haja redimensionamento das linhas de transporte daqui. Então, nós vamos fazer a licitação, nós vamos reorganizar o sistema, vamos fazer a integração ônibus-trem, vamos trabalhar com os municípios de todo da cidade Natal para que acabe a superposição de competências entre o transporte intermunicipal e o transporte municipal. Nós vamos trabalhar para retomar, e aí eu chamo a atenção aqui dos nossos ouvintes e das pessoas que aqui estão, o controle da gestão, porque esse controle foi entregue quase 6 anos ao Saturno. Então, quem emite passagem é carteira de estudante, quem emite a gratuidade dos idosos, quem emite a gratuidade dos deficientes físicos é o Saturno. E na hora do cálculo tarifário, esse cálculo é feito em função dos números que são levantados pelos empresários. Eu acho que esse tipo de situação não pode continuar. Então, nós vamos primeiramente retomar este controle até para que haja uma correta elaboração desse cálculo tarifário. A concessão pública, ela não é dada de forma benevolente, tem direito e tem dever. Agora é importante que haja equilíbrio econômico financeiro dos contratos.
Nós temos hoje, Roberto, você tem uma ideia, passivo de quase 300 milhões de reais de dívidas contraídas pela Prefeitura com essas concessionárias que foram demandadas judicialmente. A Prefeitura já perdeu, está em fase de apelação em segunda instância, certamente chamamos precatório no futuro de quem vai pagar toda a cidade. É uma outra enagem que está represada. Então nós temos que cumprir a lei, o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos e ter correção na elaboração do cálculo tarifário para ter uma tarifa justa e social para a população. Das manifestações, 31 minutos para a regra. O que eu lamento, candidato Jair Marinho, é que, em geral, quando o PSDB chega nos governos em todo o país, depois de ter feito muitas promessas, né, em geral, o que faz é governar para os grupos empresariais, contra a população. Se a gente olhar em todo o país, o PSDB é o partido, digamos, do neoliberalismo mais duro contra os trabalhadores, contra o Estado, contra o serviço público, o ideário liberal que o Estado é grande, né, que tem que fazer austeridade fiscal. Não se consegue, não é o que eu falo sempre. O papel, o microfone aqui aceita tudo. Tá certo? Vai aceitar todo mundo fazer um programa maravilhoso. Mas, em geral, o que acontece é que esses partidos, tá certo? Aqui deixa a pergunta do Aurélio, se está aceitando ou não o dinheiro dessas empresas na sua campanha. Quem gerar os partidos, inclusive, quero perguntar ao Mineiro também, mas são as empresas que estão colaborando com suas campanhas. Isso é importante, porque a corrupção, nós falamos tanto da corrupção, ela está começando aqui nessa campanha eleitoral com o financiamento das empresas privadas. Das manifestações favoráveis ou contrárias ao candidato. Vai haver o candidato Fernando Mineiro e vai perguntar para o candidato Roberto. O tema será políticas públicas para a juventude. Nenhuma empresa que está participando da minha campanha. Quando estiver, você vai saber que eu presto contas. Independente vai ser pedagógico, porque faz parte. Eu gostaria que você nos falasse o que tem o seu programa de governo sobre as políticas públicas para a juventude. Entendendo ser fundamental a gente pensar hoje nessa questão. Eu gostaria que você nos falasse sobre essa questão. Primeiro, eu acho que a questão da juventude é questão essencial. Em nossa opinião, a principal política para a juventude é uma boa educação. Não se faz, um país diferente, um país desenvolvido, a gente jogando todo mundo sem investimento na educação. Né? E hoje, eu queria dizer que o governo do Estado na esfera federal, enquanto dá 47% do orçamento federal para os banqueiros, olha o orçamento, a 2,8% para a educação. Isso não é política para a juventude, isso é política para os banqueiros. E a principal política para a juventude é ampliar o FNM, ampliar as escolas em todo o país, é melhorar as escolas de Natal, porque haver uma escola municipais depende muito das transferências intergovernamentais, que hoje são absolutamente comprometidas. Em segundo lugar, é possível pensar localmente no dinheiro, com a possibilidade de um aumento dos recursos, em políticas locais. Eu tenho andado muito pela Zona Norte esses dias, andado toda a cidade, existem imensas áreas vazias em Natal. Por que não construímos em todas essas praças, arborizando essas praças, construímos centro de formação, centro de lazer, centro de esporte? Agora nós tem demorado com skate parks quase não tem em Natal. É possível fazer muita coisa. Outra coisa, eu devo a Natal, na minha infância, eu assisti a muitos filmes no cinema chamado Rio Grande, lá no centro, as matinês de todos os filmes do Chaves. Eu chegava para eu gostaria muito de devolver a cidade nessa cidade que escolheu. Certo? É possível, o professor Gabriel está aqui, você vai colocar cinema em toda essa cidade, nas praças, mas não é aula, porque se faz um país diferente, é com cultura, é com educação, não é apenas com estádio de futebol, ou com hotel que é costeira, que daqui a pouco eu quero saber quem está a favor desse convés, quem quer hotel, quem quer ali, grande centro cultural da Praia Costeira, para a juventude, para ter teatro, cinema, porque é assim que nós vamos entrar na juventude para a criminalidade, dando alternativa de formação, de educação, de esporte, de lazer, de formação para estudar dessa assistência social. Muito obrigado. Nesse
jovens, juventude, é fundamental aqui na nossa cidade para responder às demandas. A questão das estações da juventude, nós estamos propondo 3 modelos de estação da juventude, fixos, os modelos mais os bairros das estações, fixos, em alguns bairros mais carência de juventude nova. Nós vamos criar uma série de mecanismos para dialogar. Os editais, eu disse centenas, você quando você está dando agora, você está continuando agora, você vai ver centenas de grupos de juventude de todos os bairros da Natal, não tem nenhum apoio da juventude. Então nós vamos criar uma série de editais nas áreas de cultura, de esporte, de lazer, para que as pessoas possam conhecer as suas ações. Obrigado. Os 2 minutos em que cada uma